Fala pessoal, Marlon aqui, e hoje eu vou falar sobre os últimos livros lidos. Eu tirei 2 deles porque eu vou fazer uma resenha específica só para eles, então fique ligado e se inscreva no canal para conferir elas depois. Um dos últimos livros que li foi A Biblioteca da Meia-Noite, escrito pelo Matt Haig. Tem 308 páginas e foi publicado pela Bertrand Brasil, e eu dei 4,5 estrelas. Aqui temos a história de Nora Cid, uma mulher que passou dos 30 anos e se vê com poucas conquistas em sua vida, mas muitos arrependimentos. E é na Biblioteca da Meia-Noite que ela encontrará respostas sobre o rumo de sua vida. O livro é narrado em terceira pessoa e tem uma linguagem simples, mas possui uma certa densidade, principalmente no início. Esse é um livro que, quanto menos a gente conhece sobre a história e os caminhos que serão percorridos na narrativa, melhor. Então fica um pouco difícil falar sobre ele sem spoiler. Acho que até na sinopse já entrega muito, mas digo que a minha experiência foi positiva, pois o livro trata de um assunto que sempre pensei, que são as possibilidades da vida e como cada escolha influencia nos caminhos que iremos trilhar, assim como não aproveitamos da melhor forma as nossas vidas. Pelo menos está ali na mensagem que o autor quer passar. Senti que teve um ou outro ponto que tinha algumas facilidades de roteiro, ou até mesmo algo um pouco mais forçado para se encaixar na narrativa, até em alguns diálogos, mas são coisas que passam, principalmente por se tratar de um livro que fala sobre vários aspectos da vida e, com certeza, as pessoas vão ter algum tipo de arrependimento em várias coisinhas durante a caminhada pela vida e isso é debatido de uma forma bem legal no livro. Percebi também logo de início qual seria o desfecho da história por conta do sentimento da personagem. Fiquei até me imaginando na situação e como seria desesperador em vários casos. E como isso também foi feito de forma proposital pelo autor para passar mensagem, além, é claro, de ser uma forma de criar conflitos, pelo menos na maioria das vezes. Se fosse um sentimento pleno de pertencimento da Nora, não teria como analisar tão bem, mas ao mesmo tempo é criado um paradoxo, já que ela não conhecia seus sentimentos ali também. Mas, de todo modo, é um livro com uma construção complexa e que faz pensar muito sobre a vida, olhar para dentro de nós mesmos e com uma mensagem bem importante sendo transmitida. O outro livro que li foi Cartas na Rua, do Charles Bukowski, foi publicado pela LIPM Editores e tem 192 páginas e eu dei 4 estrelas. O livro é narrado em primeira pessoa e acompanhamos o que acontece com Henry Chinaski. A escrita é simples e bem fluida. Como sempre digo, os livros do Bukowski não são para todas as pessoas, a gente precisa abrir várias concessões, porque acontece muita coisa errada durante as histórias, são coisas bem absurdas e narradas de um jeito bem escrachado, e nesse livro não é diferente. O autor vai, através do seu alter ego, que é o Henry Chinaski, falar sobre o período em que trabalhou nos Correios nos Estados Unidos. Dá certa agonia de ver as situações em que ele se coloca e a forma de se lidar com os empregos. Esse é o 3º ou 4º livro que leio do autor e tem essa falta de comprometimento dele com os empregos, os seus problemas com bebidas, relacionamentos e apostas em corridas de cavalo. São marcas registradas do seu personagem, vamos chamar assim. Só teve uma questão ali no meio do livro que realmente não dá nem para brincar com a situação, que senti que extrapolou um pouco e prejudicou na hora de dar nota também. E sempre para piorar as coisas pro lado do Chinaski, a maioria das outras pessoas que interagem com ele são meio malucas também. E as situações que ocorrem ali são absurdas, tanto no próprio emprego com os superiores, quanto nos relacionamentos dele. O trabalho era ruim, mas tinham coisas que faziam piorar ainda mais, principalmente por conta das metas a serem batidas. Então chega a ser engraçado em várias partes também. A linguagem crua e as situações apresentadas mostram bem as características do autor e de suas obras. Algumas partes são bem engraçadas, principalmente
quando se trata desses absurdos e exageros. Em outras chega a ter um peso, já que algumas delas são mais complicadas, relacionadas à vida, dinheiro e relacionamentos. E para finalizar, li também o livro Você, ou You, escrito pela Caroline Kepnes, tem 384 páginas, publicado pela editora Rocco. Eu dei 3,5 estrelas. Aqui acompanhamos o Joey Goldberg, um cara que trabalha na livraria East Village, e a partir do momento em que conhece a Beck, que foi lá comprar alguns livros e mal sabia ela que mudaria completamente sua vida. Mas nem sempre as mudanças são boas, né? O livro é narrado em primeira pessoa pelo Joey, tem uma linguagem simples, mas é um pouco nichada, principalmente por referenciar tanto os Estados Unidos em alguns aspectos. E a densidade é considerável. Para mim, acho que um dos maiores problemas do livro é ser narrado em primeira pessoa, porque nos coloca em contato direto com os pensamentos e as visões de Joey, que mostra não ser confiável, além de não ser nada agradável. E o que mais me incomodou foram todas as interpretações que ele faz, que me deixava com raiva. E ainda falando sobre a escrita, não poderia deixar de mencionar as referências que são feitas, principalmente no início, são nomes de livros, autores, filmes e até arquitetos, lugares lá dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que tem certa ligação com a história, com o que é dito, criar esse contexto ali em volta de tudo, chega a saturar pelo excesso. Além de que, se retirar todas essas referências, não mudaria muita coisa no sentido das situações. E por conta de tantas referências, digo que ficou um pouco nichado, a nome de lugares, de ruas, até traça o comportamento de alguém pelo lugar em que nasceu, sem explicar muito desse comportamento. São tantas referências que chegou a um ponto que eu desisti de procurar e apenas segui a leitura, afinal não prejudicava em nada. Mas falando sobre o enredo, é um livro interessante, principalmente por haver pessoas como o Joey por aí, mas não é fácil de acompanhar. O personagem é escrito de uma forma bem convincente de seu papel, que chega a ser difícil estar tão perto de alguém que você discorda de tudo o que ele pensa por conta de suas interpretações, suas atitudes, suas opiniões. Então não consegui me conectar com a história, ao mesmo tempo que é uma habilidade muito boa da autora, de criar um personagem assim. Ele é bem complexo, mas também tem um lado negativo dele se tornar alguém insuportável de se conhecer a fundo e passar muito tempo perto. Outro ponto da narrativa é que tem alguns facilitadores de roteiro, já que algumas coisas são meio absurdas e não tem qualquer consequência, ou até mesmo discussões mais aprofundadas, principalmente nos crimes que acontecem, e por mais absurdo que seja, as conduções são simples e sem muito desenvolvimento, principalmente no final do livro. E falando dos outros personagens, a gente acaba os conhecendo através da visão de Joey, e mesmo ele não sendo confiável, conseguimos ver as ações dessas pessoas e elas são meio estereotipadas, não fogem do seu papel e todos apresentam comportamentos questionáveis, em graus diferentes. Ninguém chega ao ponto de Joey, mas que também faz criar aversão em relação a eles e até mesmo não se importar tanto com o que acontece com eles, né? E é isso, essas foram as minhas considerações sobre esses 3 livros que li. Deixem nos comentários se já leram algum deles e o que acharam. Eu vou pedir para deixar o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdo literário, ative o sininho para quando saírem os vídeos novos, me segue lá nas redes sociais. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.